As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Começando o programa campeão de audiência, este é o nosso Debate Melodia. Para você que acompanha 97,5, para você que nos acompanha pela grande redes sociais, as redes sociais, o Facebook, pelo Twitter, pelo nosso Instagram, pelo nosso Zap Melodia. Enfim, é você que está neste mundo criado pelo nosso Deus. Está começando o nosso programa Debate Melodia, a nosso EBD, né? Escola Bíblica Diária, aqui na Melodia. É o seminário. Quantas pessoas são edificadas aí? Certamente hoje não vai ser diferente, porque esses homens são enviados pelo próprio Deus. E eles estão aqui dividindo o pão. Vão dividir o pão para que nós possamos nos alimentar hoje. Estaremos conversando com esses homens de Deus, mas antes, deixa eu já falar aqui o tema de hoje. Você consegue entender qual a sua missão aqui na Terra? Sim ou não? Você já entendeu o propósito? Ou você está apenas carregando a sua vida aí? Enfim, vamos hoje certamente entender um pouco mais com eles. Quem está aqui com a gente hoje? Essa mesa repleta de homens de Deus. Isso é tão bom ter homens reunidos. Está aqui, ó, Pastor Paulo Generoso, está aqui, né? Com a gente da igreja, Assembleia de Deus, Betel, São Gonçalo. Deixa eu dar um bom dia para ele, ouvir essa bela voz. Muito bom dia, pastor, tá tudo certo. Saudade do amado, hein? Demorou, a semana demorou muito pra gente se encontrar. Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia também para os colegas debatedores. E bom dia para o povo de Deus, ligado na rede Melodia em todo o Brasil e todo mundo pela internet. Um bom dia com alegria e um bom dia de missão. Amém. É isso. Pastor Paulo Generoso, sempre com a gente aqui. Deixa eu dar um bom dia também para o bispo Ronald Ribeiro, da Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo. Bom dia. Tudo bem, bispo? Tudo bem, bom dia. É um prazer estar mais uma vez aqui. E tenho certeza de que aqueles que estão lá na outra ponta serão agraciados por esses companheiros meus aqui da mesa, porque eles sabem tudo mesmo, né? Então, eles vão receber esse pão. Da parte deles, uma parte bem grande. A minha, talvez um pedacinho, talvez, quem sabe, até aquela migalha que caía lá da mesa do mestre. Vamos ouvir aí, certamente. Começamos aqui também. Deixa eu dar um bom dia para o pastor Paulo Roberto, da Igreja Batista Monte Oreb, Vila Nova, Campo Grande. Primeira vez que fazemos juntos, seja bem-vindo, é um prazer conhecê-lo, Amato. É um prazer, que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus seja com você, ouvinte Melodia, que torna este momento desse debate na Rádio Brasileira, campeão de audiência. E Renato Bruno, que hoje está aqui conosco. Sim. É uma alegria tê-lo aqui também, como nosso coordenador desse debate. Que Deus nos abençoe e você, meu querido ouvinte, possa ser abençoado. Qual o propósito que Deus te criou? Você sabe? Ou você está levando a vida, está empurrando a vida com a barriga, não sabendo por que Deus te criou, para a sua formação, os desejos do teu coração, as habilidades e capacidades. Né, Renato? Certo. O debate hoje vai ser chapa quente. Eu sei disso. Nós estamos aí nos preparando. Deixa eu dar um bom dia para ele também, que está sempre com a gente, sempre aí também dividindo o seu conhecimento, que Deus deu a ele o conhecimento, a sabedoria, o entendimento. Ele está dividindo, o Espírito Santo revelando aqui hoje, certamente. Nosso querido pastor Manassés Brito, da Igreja Assembleia de Deus Campinho. Bom dia, amado do Senhor. Bom dia, pastor Renato Bruno. É um prazer estar de volta a estes microfones, não são vários aqui, e poder compartilhar com os irmãos em casa também, porque eu fiquei sabendo por alguns que as pessoas fazem um mini debate em casa, né? O que ele diz, não é bem assim, eu acho isso, eu acho aquilo, tomando partido, né? Tal. Uma visão, né? Visões. Exatamente, ampliando o assunto, e eu espero que Deus nos use a todos de uma forma equilibrada e com assuntos, com pontos
dentro do mesmo foco, Sim. mas que sejam diferenciados, porque isso amplia o conhecimento dos nossos ouvintes, né? Nós não vamos falar todos a mesma coisa, porque também não Sim. precisaria ter 4 aqui, então só para trazer a um. Então tem que Correto. ter coisas discordantes, mais bíblicas e que possam estar na direção daquilo que Deus quer que nós falemos e que o povo saiba. Muito obrigado pela oportunidade, Tá em nome certo. de Jesus. É desse jeito. Falou tudo, porque na verdade o Debate Melodia é uma mesa colocada e você vai ali fazendo, buscando que o Espírito Santo de Deus traga e você retenha o que é melhor, não é verdade? Porque quem revela, quem nos direciona é o próprio Deus. Muito bem, e a gente já começa orando, porque antes de qualquer coisa temos que orar. Porque temos que ter o convidado especial aqui à mesa, que é o Espírito Santo de Deus. Pastor Manassés, eu gostaria que o senhor orasse pelo programa de hoje, por favor. Pai bendito, é um privilégio podermos estar no meio, no conjunto de outros colegas pastores inspirados por Ti, Senhor, que estão à frente da igreja, têm responsabilidade, Senhor, diante deste mundo que nos ouve hoje. Juntamente com o Renato Bruno, esta emissora de rádio que abre esse espaço para que aqui nós falemos a verdade bíblica. Ó Deus, a verdade que liberta. E espero que Tu nos use grandemente e que os nossos ouvintes possam estar atentos, Senhor, para aquilo que será dito aqui, acompanharem nas suas Bíblias, Senhor, e se modificarem segundo aquilo que Tu vais dizer, que precisa que haja modificação. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos começar então a primeira rodada aqui de hoje, né? Esse tema aí que é tão empolgante, né? Estimula as nossas mentes. Você consegue entender qual a sua missão aqui na Terra? Eu já vou começar com o pastor Paulo Generoso, à nossa esquerda aqui, a mesa direita, você que está acompanhando pela internet, né? Ele está aqui, eu vou falar assim, camisa vermelha, mas está todo mundo meio, né? Meio lilás, aqui, né? Meio vermelho. Pastor Generoso, por favor, primeira rodada, a participação inicial, por gentileza. Ok. Meu querido Renato, eu queria começar para desmistificar algumas coisas, caracterizar outras, informando para os queridos ouvintes o que não é missão. Quero começar pela negativa, porque quando se fala de missão, a nossa mente se remete, principalmente quando a gente não está lidando com pessoas cristãs, né? Se remete a uma outra coisa. Então, eu queria dizer para você que é ouvinte, que a missão não é um karma de que a gente nasceu para sofrer. A missão também não é que você está aqui na Terra para se aperfeiçoar. Queria dizer isso, que a nossa missão, nós não estamos aqui também para pagar pecado de ninguém. Outra coisa que a missão não a missão nossa não é fazer o bem para se purificar dos nossos pecados. E também a nossa missão não é ter comunhão com os espíritos, mas com o Senhor Jesus, como diz a Bíblia. Também quero afirmar aqui, em nome de Jesus, que a nossa missão não é fazer sacrifício para ser purificado, porque nós já fomos purificados pelo sangue de Jesus. E nós também não acreditamos que a missão da pessoa aqui na Terra seja de dar a vida por alguém, porque Jesus já fez isso. Então, se a gente não entender isso, tem muito crente que acha que o sofrimento dele é porque é a missão dele. Não, nada disso. Então vamos para considerar apenas 3 aspectos da missão. Pois não. E o primeiro aspecto da missão é o seguinte: a missão, no sentido étimo, ela é um cargo, uma incumbência, um propósito, uma função, né? Específica, e que confere a alguém algo para se fazer. É um compromisso que a pessoa assume, é um dever, é uma obrigação a executar. Ou seja, é também uma delegação. Então, isso é uma missão sobre o ponto de vista geral. Agora, nós entendendo a questão da missão como no sentido corporativo, a missão corporativa é um propósito de uma empresa que ela busca, através dos seus negócios, alcançar um fim, que é o seu objetivo. Então, as empresas têm a sua missão, por exemplo, a nossa igreja, ela tem a missão, tem a visão e os seus valores. Então a gente coloca logo aos novos crentes, qual é a nossa missão? É essa. Qual é a nossa visão? É essa. Quais são os nossos valores? São esses. Então toda empresa tem uma missão. A rádio tem uma missão. Sim. Né? Todos temos uma missão. Agora, o crente também tem uma missão.
E a missão do crente é diferente de tudo isso que está aí. Se a gente for analisar o Didaquê, que era aqueles primeiros, vamos dizer assim, o Didaquê foi a primeira Bíblia lá dos cristãos, né? Sim. Vamos chamar assim. O Didaquê dizia o seguinte, que nós nascemos para transformar o mundo pelo poder do Evangelho, ou seja, através de Cristo Jesus, representá-lo aqui na terra, para pregar o Evangelho e cumprir assim a nossa missão, que essa é a missão precípua de todo crente, ser um pregador do Evangelho de Jesus. Começamos assim, bem claro, ser um pregador do Evangelho do Senhor Jesus. Tá certo, muito obrigado aí, pastor Paulo Generoso. Eu vou chamar aqui nosso querido pastor Paulo Roberto. Por favor, pastor, vamos começar já, quero ouvir a sua bela vozeirão, hein? Voz bonita, por favor, a sua primeira participação aqui. Fiquei até envergonhado com uma voz tão bonita como essa, é a minha aqui, taquara rachada. Voz bonita também, porque você é uma pessoa especial criada para isso. Aleluia, gostei. Já é do tema. Deus te criou com essa especificidade para estar nesse debate e nos coordenar. Louvado seja Deus. Porque você tem esse dom, esse talento de Deus. Amém. Eu gostaria de falar de alguns aspectos. Se nós olharmos para a natureza, nós vamos ver que Deus criou cada ser da natureza com uma habilidade, uma capacidade. Por exemplo, Deus criou alguns para nadar, viver no mar. Outros criou para voar. Outros Deus criou para escavar. Deus então criou, os seres humanos com um propósito específico. E Deus nos outorga habilidade, capacidade, para nós chegarmos ao resultado do propósito os quais nós fomos criados por Deus. Então nós temos que entender no debate que cada um tem um propósito diferente. Quando o pastor Paulo Generoso nos falou sobre um propósito genérico, geral, que é a pregação do Evangelho, isso é um propósito geral. Agora eu quero falar que cada um de nós tem um propósito específico. Individual, pessoal. Não existe na face da terra duas pessoas que tenham as mesmas digitais. Não existe na face da terra duas pessoas que tenham a mesma íris dos olhos. Mas você, meu querido, que está nos ouvindo, foi criado por Deus com um propósito específico para realizar uma missão aqui na face da terra. Portanto, a Bíblia nos chama de peregrinos. Nós estamos peregrinando aqui, não é? E se você for olhar para a vida, por exemplo, do apóstolo Paulo, Deus criou, Deus formou, Deus salvou Paulo para que ele fosse apóstolo aos gentios, pregasse aos gentios. E eu quero destacar 5 fatores aos quais nós podemos caminhar para descobrir o nosso propósito na face da terra. Já peguei papel e caneta. Isso, aqui, pegue aí você, meu querido ouvinte. Primeiro, a sua formação espiritual, seu dom espiritual, seu carisma, a graça que Deus lhe dá. Segundo lugar, as opções do seu coração, a sua paixão. Há pessoas que são apaixonadas por lidar com crianças. Há pessoas que são apaixonadas para lidar com os pobres, como a Madre Teresa de Calcutá, aquela mulher que marcou a história do nosso século passado. Nossos recursos pessoais, as habilidades que eu tenho inatas ao meu DNA, está lá no meu DNA. Pelé foi algo especial, ele tinha no DNA de ser aquele grande jogador. Tom Jobim, um músico dentro do DNA, não é? Quarta questão, o modo de ser, a minha maneira de ser, o meu temperamento, a minha personalidade. Então eu vou ser usado por Deus dentro daquilo que eu sou. Não adianta eu querer voar se Deus não me deu asas. Então eu tenho que ser usado da maneira que eu sou. E as minhas áreas de experiência. Qual é a minha expertise, a minha experiência? Então são esses 5 que eu quero repetir para você aí. Por favor. Formação espiritual, opção do coração, paixão, recursos pessoais, habilidade, capacidade, DNA, modo de eu ser, temperamento, personalidade e as áreas da minha experiência.
Tá certo aí, ó. Anotou tudo direitinho, né? O Maná começou aqui hoje, hein? Exatamente. Certamente aí você está acompanhando com o ouvido ligadinho. Pastor Manassés Brito, por gentileza, da Assembleia de Deus Campinho, adentre a nossa conversa. Meu querido Renato, meus queridos ouvintes, não estou no púlpito, mas eu quero pregar, tá? Eu vou seguir a linha de raciocínio do primeiro palestrante, que foi o pastor Generoso. O tema que eu entendi aqui, você consegue entender qual a sua missão na Terra? Missão na Terra. Ele mesmo colocou, vou repetir, missão é um encargo, é uma incumbência, é um propósito terreno. E como cristãos, como pessoas criadas por Deus, Deus nos criou com uma missão espiritual. Independente dos dotes, dos dons, que concordo com o que disse o pastor Paulo aqui, isso todo mundo tem, normal, mas eu acho que o foco principal aqui é a missão de Deus para mim e para você. Nós viemos à Terra com um propósito. E o propósito de todo cidadão que está na Terra é implantar o reino de Deus na Terra. Pode ser engenheiro, pode ser piloto de avião, motorista de caminhão, borracheiro, mas o propósito do homem que Deus planejou segundo a Bíblia, e Adão e Eva falharam, fracassaram, o propósito de Deus é povoar a terra com o povo de Deus. E Deus a prova está aí que Deus não desistiu. Falou, tudo bem, deu errado a primeira partida, vamos à segunda. Vamos trazer Jesus Cristo vai morrer no Calvário, vai resgatar as pessoas. E vai resgatar para quê? Para que Jesus veio morrer na cruz do Calvário, gente? Para formar profissionais? Não, porque isso é necessário, isso já faz parte do dia a dia. As instituições, a vida em si. Mas Jesus morreu no Calvário para formar cristãos que propagassem o Evangelho, a propagação do reino de Deus, que um dia vai ser implantado, gente. E se você não sabe, o objetivo final de Deus é a implantação dele do reino na terra. Então, você pode ser aviador, você pode ser mecânico, se você se entregou a Cristo e faz parte desta missão, a nossa missão, vou falar aqui com todas as letras para você entender, e não aceito nada diferente. A minha missão é a missão de Cristo. A sua missão, meu irmão, se você é crente em Cristo Jesus, você pode ser diácono, faxineiro da igreja, mas se você recebeu Cristo como Salvador, a sua missão é a missão de Cristo. E qual é a missão de Cristo? É converter este mundo ao nosso Salvador, ao nosso Deus. Agora, as profissões são dotes pessoais. Dotes pessoais que podem ser mudados. Eu tenho profissionais na igreja que têm 3, 4 profissões, pô. Eles quiseram, aí eu vou me lembrar aí de Salomão, vai ter com as formigas o preguiçoso, mas eu tenho na igreja um que não tem profissão nenhuma, né? Ganha o salário mínimo e vive pedir dinheiro emprestado para os outros, pô, porque ele não está afim mesmo, o negócio dele é acordar 10 horas, dormir, mas se diz crente, gosta de fazer a livre, deve pregar o evangelho. Então, em termos de missão para com Deus, eu creio que ele está mais ou menos no caminho, porque ele prega o evangelho, anuncia, gosta de fazer a livre, vai para a praça, trabalha com o mendigo, ele vai fazer, mas trabalhar que é bom, meu, só Jesus, não é muito só a graça do Senhor. Então esse nunca, eu vou dizer que Deus não deu a missão dele ser um profissional. Não, ele, pelo seu intelecto, pela sua vida particular, pelo seu, uma palavra também que é um palavrão no meio teológico, pelo seu livre-arbítrio, ele escolheu não fazer nada, eu não vou trabalhar para ninguém, eu não quero ser empregado de ninguém. Essa é o que ele diz na sua boca. Eu não creio que Deus colocou isso no coração dele. Ele optou por isso e vive. Mas para pregar o evangelho, ele acha que tem que pregar, entende isso. E não, eu sou um pregador do evangelho. Posso ser um preguiçoso, a camisa que eu visto foi o generoso que me deu, a calça foi o bispo, a outra tal, mas eu sou pregador do evangelho. Eu falo de Jesus no trem, eu falo, só a graça de Deus. Então ele está dentro da missão. Na minha visão, ele está dentro da missão, que é propagar o reino de Deus. Agora, com relação à vida profissional, a sua sequência em si, ele escolheu o caminho oposto das formigas, que Salomão falou, vai ter com as formigas o preguiçoso. Ele não foi ter com as formigas.
Tá certo, mas pelo menos teve um bom começo, né? Pelo menos fez uma escolha boa, básica. Por favor, Bispo Ronald Ribeiro, por favor, corrobora, quer fazer um caminho paralelo? O que o senhor escolhe aí, por favor? Então, quando surgiu o tema, né, essa questão se você consegue entender qual a sua missão na Terra, e eu vou te confessar que há alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu não sabia disso não. Não sabia qual era a missão. Aliás, eu não sabia nem que tinha missão. Muitas pessoas não sabem, né? Não sabia nem que tinha missão. Na verdade, igual a muitas pessoas, parece que no meio de um tiroteio. O que eu estou fazendo? E aí entrava aquelas situações que o pastor Generoso falou. Não sabia de nada, dizia, a minha missão é sofrer. A minha missão é isso, é exatamente tudo aí. Porque muita gente nessa hora está ouvindo e também pensa dessa forma. E muitos que estão ouvindo nesta hora, igual a mim há muitos anos atrás, também, eu não sei nem que eu tinha missão. O que é a missão? Não é? Mas depois que nós tivemos um encontro com Deus, através de Jesus Cristo, e que nós nos convertemos, e aí nós começamos a entender que existia um plano que era um plano de nós, um plano que já tinha sido bolado, vamos dizer assim, por Deus, né? Quando ele disse que amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, né? Ele já tinha todo um plano. E aí eu comecei a descobrir, e os ouvintes também estão descobrindo, que temos uma missão, sim. Temos uma missão. Acima de todas essas outras missões, porque não se fala missão, trabalhar e ser um bom empregado é uma missão, estar aqui na rádio agora, no debate, é uma missão, mas não é a missão. A missão, qual? Quando o próprio Deus, aí você para pensar, quando Deus diz assim, que ele fez o homem, a sua imagem e semelhança. Eu acho que isso aí define bastante. Por quê e para quê? Uma missão. Porque quando você, pai, começa a conversar com o seu filho lá, há uma tendência, se você é médico, você diz para o seu filho, vai estudar, vai fazer medicina e tal, você quer que ele seja médico igual você. Se você é advogado, vai fazer direito e tal, não é? E quando eu creio que o nosso Deus, quando nos fez também a sua semelhança, ele também queria que a gente fizesse alguma coisa em relação a ele, ao nosso Pai, aquele que nos criou. Olha para mim como eu faço, né? Isso. Então, por esta razão, ele nos deu uma missão. Pastor Manassés deixou bem claro, nós temos uma missão grandiosa, que é instalar, que é ajudar a instalar o reino de Deus aqui na Terra. Não é? Agora, o mais importante disso tudo é porque às vezes a gente dá missão a alguém, mas não dá os meios para aquela pessoa. Né? Diz, olha, eu quero que você vá lá e fale isso, mas não tem microfone, não tem nada, não tem os meios. Agora, o interessante, o nosso Deus nos dá uma missão, tá? E quando ele nos dá essa missão, primeiro, quando você ficar assustado, vou ter que fazer isso sozinho, o Senhor Jesus disse assim, eu vou, mas enviarei o Espírito Santo Consolador para estar ao vosso lado. Já é muito bom cumprir uma missão quando tem alguém ao nosso lado nos ajudando, tá? E mais ainda, ele disse assim, para que vocês não cheguem em qualquer local, em qualquer lugar, e alguém olhe para você, até te despreze, ou ache que você não é alguma coisa, ele diz assim, eu vou te constituir como rei, sacerdote e profeta. Então, ele não dá apenas a missão que nós temos que cumprir, mas ele também nos capacita, ele nos dá condições, ele nos dá até, vou dizer, cargos importantes como esse de rei, sacerdote e profeta. E já alguém no passado, um missionário muito importante, foi convidado para ser ministro, né, ou embaixador de um reino, e ele disse, não, eu não aceito porque não vou me rebaixar. Eu já sou embaixador do reino de Deus. Seja Deus. Por isso, eu acho que a nossa missão é esta aí. Tá certo. Rapidamente, pastor Manassés, por favor. Esta missão que o pastor falou, concordo plenamente com tudo que ele disse.
Mas a missão que Deus dá aos seus escolhidos, ou aos seus salvos, não são missões apenas espirituais. Tem missão física também nessa história aí. Mais à frente... Tá certo, tá certo. Pastor Generoso, por gentileza, continua, só quer continuar na mesma linha? Eu gostaria, Renato, de dizer o seguinte. Existe missão individual. Ou seja, o que seria uma missão individual? É quando uma pessoa é destinada, incumbida, delegada a uma tarefa específica. Por exemplo, o ministério de Paulo foi específico. Porque Deus, quando chamou Paulo, ele mandou orar por Paulo e disse, vai lá, porque eu vou mostrar para esse camarada o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Tinha uma missão específica. Era ele. Ele. A missão de Jonas era específica. Deus não podia mandar um outro? Poderia, mas é você. Se não for de navio, vai de peixe. O próprio Jó. O Jonas. Se você não for de navio, vai de peixe, mas vai. Sim. Quando Deus tem uma missão específica, não adianta ninguém fugir. Sim. Eu vou te falar, fiz faculdade, se juntar aí, dá um total de 10 anos, né? O curso que eu fiz. Me formei em Direito, fiz formação de professores, fiz um monte de curso, tal. Deus me tirou e me colocou para ser pastor. Por mais que minha esposa não quisesse, ninguém quisesse, não adiantou. Você vai ser pastor. Estou há 20 anos pastoreando a Assembleia de Deus Betel. Então Deus tem uma missão específica. Agora também tem uma missão de grupo. O que seria uma missão de grupo? É quando ele destina um grupo para desenvolver uma missão. Então nós temos nas igrejas grupos que trabalham. Tem também a missão formal, quando você reveste essa missão de formalidade. Por exemplo, Atos 13:2, quando já se separai Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Eles foram revestidos de uma formalidade, porque a igreja hoje daria uma credencial, sim ou não? Sim. Daria uma credencial para eles. Mas tem outras que são informal. Não existe essa credencial. E as pessoas recebem essa incumbência, que é chamada missão informal, para ele desenvolver a sua missão. Conquanto que esta missão se apoie no propósito de Deus. Por quê? Nós temos que separar a missão corporativa, a missão pessoal e a missão bíblica geral. Porque a missão bíblica geral, ide por todo mundo, é para todo mundo. Mas aí, querido Renato, eu creio que cada um cumpre a sua missão de uma forma melhor ou não, de acordo com os dons. Porque eu creio que a missão que Deus nos dá, ela também está consubstanciada nos nossos dons e talentos. Quanto mais você se prepara, você maneja melhor a espada. Tanto que lá em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Sim. Como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, Deus me deu um dom. Se eu posso usar esse dom que Deus me deu para o exercício da minha missão. E às vezes a gente chega a confundir vocação com missão. Agora, que é muito próximo, né? Muito próximo. Elas estão vamos dizer assim, inseridas uma na outra. Missão e vocação estão juntas. Mas a missão não é o objetivo. A missão se distingue do objetivo. Porque o objetivo é o alvo que você quer alcançar. Mas a missão é o caminho para você chegar a esse alvo. Então nós temos uma missão, e eu volto a dizer, a missão precípua da igreja, do crente, é pregar o evangelho. Eu disse sobre a questão do Didaquê, o Didaquê tinha uma frase que eu considero muito interessante, que ele dizia o seguinte: aquilo que a nossa alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Olha que coisa linda. Bonito, ou seja, aquilo que a nossa alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Sem o cristão, o mundo não vai viver melhor. Porque a nossa missão é ser luz. A nossa missão é ser sal. A nossa missão é representar Cristo. A nossa missão é, como disse o colega Manassés, é trazer o reino de Deus aqui para a terra. Tá certo, daqui a pouquinho, vou dar uma paradinha rápida aqui, a gente vai voltar aí com vocês, e aí eu vou fazer uma provocação. Estamos sendo, daqui a pouco vocês voltam aí pra gente dar, né? Agora já entendemos, agora a segunda parte é saber se estamos sendo, se entendemos isso, o que falta para a igreja do Senhor Jesus estar nessa plenitude, tá bom, gente?
E o debate volta já. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Para o campeão de audiência, a gente continua para o mundo de audiência, que é a audiência da Melodia, que está aí pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Zap, pessoal conversando, né? Tem grupos de debate que ficam aí, a gente vai falando aqui, o pessoal vai dando as opiniões. Tem muita gente aqui, vocês me permitam, participação dos ouvintes aqui pelo portal Melodia. Luiz Carlos de Souza, da Assembleia de Deus Estrada do Engenho, pastor Paulo Santana em Bangu, está dizendo bom dia a todos. Qual a diferença entre missão e propósito de Deus para cada pessoa? Missão, propósito? Abraço. Tá com a gente também Raquel Maria, da Igreja Pentecostal da Barra. Tá aqui hoje, tá dizendo aqui, um abraço para todos aí da igreja, tá bom, querido? Estamos pedindo de oração também, tá participando com a gente aqui o Luciano Rocha, ou melhor, Rosa, da Devec da Penha. Bom dia, amados, eu creio que na minha missão seja doar doar mantimentos aos servidores do Estado, dar dinheiro, quem precisa, ou seja, as obras. Ele está achando que é obras aqui, tá? O Luciano. Depois, os amados, tem muita gente achando que pelas obras, né? Fazendo as boas obras como base. Vamos saber se isso é suficiente. Será que isso é suficiente? A palavra diz isso? As obras, dar aí o mantimento, dar um abraço, enfim. Será que só isso já te garante aí a sua missão aqui na Terra? Vamos saber daqui a pouquinho mais pelos pastores aqui. Luiz Cláudio, da Assembleia de Deus Estrada do Engenho. Também com a gente aqui o Selmo. Olá, debatedores. Aqui, tem dois tipos de missões que os debatedores parecem que estão meio que misturando. Ele está dizendo que vocês estão misturando as coisas, hein? Tem pessoa que tem dom de ser ator e a missão é ficar fazendo novelas, filmes seculares, até coisas anticristãs. Mas não significa que foi Deus que lhe deu essa missão, mas usam um talento para ser usado para o pecado. Ele está falando de pessoas no mundo secular aí, cristão que trabalha em outras áreas, talvez. A pessoa tem lá um trabalho e esse trabalho não vem necessariamente edificar aí o reino de Deus na terra. Enfim, as pessoas estão participando, estão dando suas opiniões, as opiniões são necessárias porque é livre aqui as pessoas colocarem os seus pensamentos. Pastor Paulo Roberto, eu quero ouvir, por gentileza, a sua voz e saber mais ou menos aí se o caminho, vamos entrar no caminho, porque né, o programa passa tão rápido, a primeira parte a gente fez uma alusão e agora, se nós estamos como cristãos verdadeiros, seguidores de Cristo, fazendo isso nos dias de hoje, por favor. Renato, eu quero levar minha linha de pensamento, não na questão da missão como termo genérico, como meus colegas sabiamente aludiram, de maneira muito excepcional. Eu quero hoje vir aqui como aquele pastor que olha assim, ou aquele construtor que olha aquele amontoado de tijolos à beira da igreja e ele não formou parede nenhuma. Só tão amontoado de gente. O que são as nossas igrejas hoje? Um amontoado de gente que não sabe qual é o propósito que Deus deu para a vida deles. Aí o que acontece? O camarada só vive o crente SSS, sentado, satisfeito e salvo. Sentado, satisfeito e salvo. Por quê? Porque nós não damos subsídios, instrumentos, para que ele descubra dentro da vida dele qual o propósito que Deus o criou. Esse debate é para isso. Sim. Eu não vou aqui discutir se a minha missão é óbvia, que eu sou chamado para pregar o evangelho, mas eu quero levar para o meu querido irmão, que é um tijolo dentro daquele amontoado de tijolos que não está dentro da parede do reino de Deus, servindo com utilidade. Porque quando Deus me chama com um propósito, Ele tem o propósito de abençoar as pessoas. Então, a primeira coisa, eu falei 5 coisas. Sim. Eu vou falar aqui nessa rodada rapidamente. Por favor. Primeiro, formação espiritual. Paulo de Romanos 12:1, não é? Romanos, irmãos, 12, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Você tem que entender que você tem um dom espiritual. Efésios 4 nos fala dos dons espirituais. Efésios 4. Romanos 12 nos fala dos dons espirituais. 1 Coríntios 12 nos fala dos dons espirituais. Primeiro, os dons espirituais são interdependentes. Um depende do outro. Ninguém é melhor do que o outro na igreja. Sim. Segundo, cada um tem um dom diferente. Um é nariz, outro é orelha, outro é boca, outro é pé, outro é mão. Não é? Eu tenho o dom de contribuição, eu tenho o dom de misericórdia, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de milagres, eu tenho o dom de profecia.
cada um na igreja. É um propósito, é uma formação espiritual. Você tem que procurar qual é o dom, qual é o carisma, a graça que você recebeu de Deus. Cada um tem uma graça. O Espírito Santo habita em nós e Deus quer nos usar dentro daquela potencialidade que o Espírito Santo venha nos capacitar. Por isso a palavra unção. Unção o que é? Capacitação divina para a realização do propósito específico de Deus na nossa vida. Isso é carisma, é graça. E 1 Coríntios capítulo 12, você poderá, meu querido ouvinte, ver lá e ler, descortinar naquele texto. Segundo, que eu quero falar, a paixão do seu coração. O que você ama fazer? O que queima? Você é uma tocha incandescente no reino de Deus? Aí eu olho Provérbios capítulo 27 e 19. O coração reflete quem somos. Eu sou produto daquilo que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado para cantar, vai cantar. Eu sou apaixonado para visitar, vai visitar. Sim. Eu sou apaixonado para pregar, vai pregar. Esse aqui é um grande problema na igreja. Todo mundo só quer o dom de pastor. Por quê? Porque tem visibilidade. Eu só quero na igreja só dom de pastor. Não, tenho todos os dons. Então, nesse pedacinho aqui eu quero me pôr principalmente formação espiritual e o que o teu coração, meu amado ouvinte, faça aquilo que você gosta de fazer, tem de prazer de fazer no reino de Deus. Esse foi o propósito que Deus te criou. Se Ele te botou uma paixão no coração, é que Ele quer realizar o seu propósito na sua vida específica dentro daquilo que você ama fazer. Não queira cantar se você não tem o dom de cantar. Vai ser terrível, inclusive. Vai ser terrível se você for cantar e Pastor Manassés. Olha, eu quero voltar quando o bispo, meu amigo bispo aqui estava falando, eu acrescentei uma coisinha sobre missão que não é espiritual. Nós estamos falando aqui, o tema é a missão de Deus para a sua igreja, o seu povo. A sua primeira abordagem foi uma questão espiritual. Aí eu coloquei só para não esquecer. A construção da Arca de Noé. No futuro, ela serviu de salvação. Mas inicialmente, primeiro, Noé não era construtor de barco, não era nada. Quem deu a planta, os dados, foi Deus. Agora tu vai lá com os teus filhos e constrói o barco. Então, ele teve uma missão física, material. E diz a Bíblia que ele 120 anos pregou o evangelho e ninguém se converteu. Então, a missão dele não era ganhar alma mesmo, não era pescadoria, era construir a Arca de Noé. A outra é a questão do templo, que ficou Davi e Salomão brigando os dois. Quem vai fazer o templo de Deus? O templo era de tijolo, de pedra, também era outra coisa. Dentro do contexto geral, está dentro da área espiritual que nós estamos abordando aqui. Mas eu quero, porque as horas já estão se passando muito rápido. Passa tão rápido, né, pastor? E eu quero mostrar, sem a pretensão de ser o dono da verdade, mas a verdade é a Bíblia. Se você tem uma Bíblia perto de você, abra na primeira carta de Pedro, melhor dizendo, capítulo 2 e verso 9, você vai ler o seguinte. Sim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito bem, você leu? Leu comigo? Não vou repetir porque o tempo não permite. Então eu quero dizer a você, aí você pergunta, qual é a minha missão na igreja? A primeira coisa que você tem que saber é quem é você, o que você é. Tem gente na igreja que não é crente. Tem gente na igreja que nunca leu esse texto aqui. Tem gente na igreja que não sabe que foi separado por Deus para pregar o evangelho. Então, se ele não sabe disso, ele vai ficar perdido no tempo e no espaço e não vai saber qual é a sua missão. Então, a primeira coisa é saber quem você é. Procura um pastor, um presbítero, um diácono, um instrutor, alguém que conheça a Bíblia. Pega esse texto aqui, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. E tenta se encaixar como servo de Deus, homem de Deus. Se você é alguém de Deus, então você faz parte da geração santa, eleita, escolhida. Aí você tem a missão de Deus na sua vida. Sem saber o que você é. Eu não sei se sou crente ainda, eu não sei se a minha fé é suficiente. Tá na dúvida eu já andei em 10 igrejas e ainda não me decidi por Cristo, ou não decidi. Você está perdido, vai para o inferno. Vai para o inferno, porque a igreja não leva ninguém para o céu.
O que leva ao céu é a sua convicção, é você ter sido salvo, ter certeza da salvação. Por quê? Aí você vai dizer, somos uma nação, uma geração eleita, porque na medida em que você entrou em Cristo, Cristo é o eleitor, é aquele que nos elege pelo sangue do Calvário. Amém. Aí somos salvos. Depois nós somos sacerdócio real. Depois nós somos, está tudo no texto que eu li, né? Nação santa. Nós somos povo, propriedade exclusiva de Deus, para propagar o reino de Deus. Porque essa era a intenção dele quando formou Adão e povoou a terra. Enche a terra. Eu quero um povo, uma nação santa, um povo escolhido. Isso vai acontecer ainda, mas com muito trabalho, com muito custo, né? Então, se você não sabe quem você é, se você é crente ou não é crente, se você já é geração eleita, você está perdido, mais perdido que segue tiroteio. Você pode procurar qualquer um desses pastores aqui, que eles vão te orientar para que você possa ser alguém de Deus, fazer parte da nação santa. Aí sim, a missão de Deus vai ser encaixada em você. Porque enquanto você não se decidiu, ainda não sabe o que você é, não tem missão nenhuma para você. Você pode ter profissão, você pode ter dom de cantar, pode fazer tudo. Tem muito, o ouvinte falou, não misture dom natural com missão de Deus. Você pode ter 10 profissões nesta terra e pode ir para o inferno com essas 10 profissões. Agora, pode ter as profissões e usá-las para pregar o evangelho. Né? Depois de saber que você é nação santa, tá? Então, eu espero que você entenda e guarde. 1 Pedro 2,9 está o segredo aqui 2,9. De como você é. Oh, que maravilha, hein? Para você que está acompanhando aqui o Debate Melodia. Pois não, pastor, por favor, pastor Paulo Roberto. É debate. Debate a gente tem que aleluia, tem que ser assim, né? Isso. Para que as pessoas possam abrir a sua... do outro lado, ele tem que entender. A nossa preciosidade está do outro lado da mesa. E me preocupa muito isso. E os colegas aqui também. Dom natural, ele nasce no seu DNA. Cada um tem um dom natural diferente porque Deus colocou no nosso DNA. É característica nossa, pessoal. Unção, dom espiritual, é carisma, é graça, vem de cima para baixo. Carisma não é fruto do Espírito Santo, não é o Espírito Santo estar morando em nós, mas é uma capacitação. Profissão tem a ver com dom natural, não tem com vocação espiritual, com unção de Deus, não tem nada a ver. Então aqui no nosso debate hoje, nós não estamos vendo o propósito de profissão para ninguém, nós estamos querendo descobrir qual é o teu dom dentro do reino para você ser útil, porque o dom espiritual, o propósito da sua vida é ser um instrumento nas mãos de Deus. Olha só, um minutinho só, a gente pode ainda tem 15 minutos aqui. Tem 15 segundos para o senhor, 15 segundos, por favor. Outra confusão que talvez possa acontecer é a pessoa diz, a minha missão é ser pastor, a minha missão é ser evangelista. Não é. Você se engana. A missão de Deus é para toda a igreja. Agora, Deus elege dentro da igreja alguns com dons especiais. Aí foi quando o Paulo falou aqui, do dom. O dom de evangelista, o dom de pregar, o dom... Separando um povo dentro de um povo. É dentro daqueles. Então, aquele que não tem dom nenhum, mas tem a missão de pregar o evangelho. Então, não fuja você aí. Não, graças a Deus, eu não sou pastor, não sou presbítero, não sou nada. A missão de ganhar o mundo não está como está assim. Vou ficar só você aqui, sem dom nenhum também tem a missão de ganhar o mundo para Cristo. Tá certo. Ô, bispo, por favor, bispo, o senhor agora, por gentileza. Ok, eu quero deixar claro para os ouvintes, de tudo que nós debatemos aqui, uma maravilha, e eu consegui sintetizar da seguinte forma: tanto os dons, sejam naturais ou dons espirituais, capacitação profissional, tudo isso nós vamos sintetizar da seguinte forma: acessório e principal. Todas essas situações de dons, capacitação profissional, tudo isso são acessórios importantes para desempenhar o quê? O principal, que é a missão, para desempenhar, tá? Pode-se até usar o acessório da profissão? Sim, pode, tá? Mas com a finalidade de cumprir a missão. A missão foi dita logo no início, ela não pode desaparecer do debate. A instalação do reino de Deus na terra. Então, essa é a missão. Essa é a missão. A minha missão é dar comida ao pobre. Não, nada disso. O próprio Senhor Jesus houve um momento de censura, quando alguém chegou e disse assim, esse valor aí podia dar para os pobres.
E ele disse, ó, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Pode dar quando vocês quiserem. Mas há uma missão. Jesus veio com intenção de cumprir uma missão e cumpriu a missão. E nós, como seguidores dele, também estamos aqui para cumprir uma missão. Então, bem definido a história. Tudo isso que nós falamos aqui são importantíssimos. O preparo intelectual, profissional, os dons espirituais, os dons naturais, tudo isso é importantíssimo. Mas serão muito mais importantes na medida que sejam usados e canalizados para a missão principal, que é instalar o reino de Deus aqui na Terra. Esta é a missão principal, onde nós vamos poder, o próprio Deus, pela sua sabedoria, pode nos usar em cada uma dessas áreas aí. Eu estava até comentando aqui que quando Jesus chega a Pedro, e Pedro está lá exercendo a profissão da qual ele sabia muito, que era pescador, e Jesus o convida para vir ajudar a cumprir a missão, ele usa exatamente as palavras que Pedro entende bem, entende dentro da profissão dele. Vem para cá que eu vou fazer de você um pescador de almas. Ou seja, se ele falasse uma outra coisa, você vem para cá que você vai ajudar a instalar o reino. Pedro podia não entender bem aquilo ali. Tá? Mas ele usou exatamente dentro da profissão dele. Olha, você hoje está pescando peixe, mas vem para cá que você vai ser um pescador de alma. Ele disse, opa, peraí, isso aí eu acho que dá para entender bem. Eu tenho que lançar rede, eu tenho que ter barco, eu tenho coisas. Então, dentro dessa área, eu acho Jesus usou uma linguagem de eu acho lindo, inclusive, quando alguém que tem alguma formação, não é? Se apresenta ao pastor da igreja assim, pastor, olha só, eu tenho essa formação assim, né? É claro que serve para ganhar meu sustento lá fora, mas também quero colocar essa minha formação à disposição. Do reino. Não é da igreja, é do reino, Sim. à disposição do reino. Que coisa linda, se um médico chega e diz assim, a minha formação é para atender alguém lá fora, mas eu sou um servo de Deus, então eu sei que eu tenho uma missão até maior, muito maior, que é o reino de Deus. Então me apresento na igreja para, podendo usar aquilo que Deus me deu, que foi essa formação na área médica, né, poder ajudar a construção, a chegar a esse reino aí. Então, sintetizando, se permite, meus colegas, tudo isso que nós falamos aqui são importantes, dom natural, dom espiritual, capacitação profissional, tudo isso, mas, a meu ver, tudo são acessórios para se chegar ao principal. E o principal para nós estamos dizendo aqui, já em cima da palavra do Manassés, logo no início, é a instalação do reino. O reino do Senhor será instalado nesta terra. Jesus voltará para buscar a sua igreja e vai instalar o reino finalmente. E nós precisamos usar toda essa capacitação, todos esses dons exatamente para contribuir com o reino de Deus. Tá certo, muito obrigado aí, nosso querido bispo Ronald Ribeiro. Pastor Manassés, por gentileza, faltam agora 9 minutinhos, correu muito. Perdão, pastor Paulo Generoso, como correu o tempo, mas eu queria já fazer rapidamente já um final, né? Uma mensagem de reflexão final, para que a gente possa deixar para os ouvintes uma mensagem que eles entendam, chamado, como fazer um resumo para que as pessoas possam ter esse entendimento, por gentileza. Então, resumir essa questão da missão com ligação a esse chamado dotes naturais. A missão é como uma grande finalidade da vida que engloba outras finalidades menores, como profissão, área profissional, área social, área familiar e etc. Então, a grande finalidade da vida é a missão. Uma coisa que não se pode misturar é missão e ministério. Porque a missão é para os que estão fora, para os que não creem. E para dentro chama-se ministério. E é isso que Deus dá para nós, ministério para trabalhar internamente. A missão é externa, é para o lado de fora. Não se pode também trabalhar essa questão da missão com interesses. O fato de um cidadão estar trabalhando numa emissora de televisão como ator, isso não é missão. Isso é a opção dele, de querer trabalhar, ou até interesse.
Né? Agora, dizer que a missão não. A missão é algo mais profundo do que isso. A missão está acima dos interesses, a missão está acima dos dotes, a missão está acima de tudo. A missão foi a incumbência maior que Deus deu a cada um dos seus servos para levar este evangelho a fim de que todo mundo tome conhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor. E Salvador, esse é o nosso Senhor. Eu já queria aqui agradecer... finaliza dessa forma, pastor Generoso, ou só quer completar? Já queria agradecer, só finaliza dessa forma. Eu queria então agradecer, né, e dizer que foi uma honra e uma alegria muito grande aprender hoje aqui mais uma vez. Eu sou um eterno aluno. E somos. Ambos, né? Um eterno aluno. Então eu aprendi, louvo a Deus, e quero convidar os ouvintes para estarem hoje às 21 horas ligados no Cristo em Casa. O senhor vai estar hoje? Vou estar pregando hoje à noite, às 21 horas, no Cristo em Casa. E Deus tem uma palavra para o seu coração. Certamente. Então você que está ligado aí, esteja conosco. E amanhã estamos lá, na Rua Toledo Pisa, Rua Nilo Peçanha, 770, São Miguel, São Gonçalo. Às 19h30. Rua Doutor Toledo Pisa, não é isso? Não, vou mudar, é Nilo Peçanha. Nilo Peçanha. Mudaram, né? Mudaram. Nilo mudaram Peçanha, lá na rua? 770, São Gonçalo. Tá Estamos lá a partir das 19h30 nesta terça-feira. O Google mudou, né? Tem que mudar também. Foi o que forçou essa coisa aí, ó. Tá certo. Pastor, a gente agradece aqui o pastor Paulo Generoso da Assembleia de Deus, Betel, em São Gonçalo. Sempre que ele está aqui, tem fogos lá em São Gonçalo. O pessoal lá solta fogos. É uma alegria só, porque divide aqui com a gente esse ministério que Deus colocou na sua vida, tá certo? E certamente hoje à noite você não pode perder o que Deus quer falar com você no Igreja Cristo em Casa. Já agradecendo também ao querido pastor Paulo Roberto da Igreja Batista Monte Oreb, Vila Nova, Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vê se vou falar certinho aqui, ó. Rua Benedito Lacerda, 235, Vila Nova, Campo Grande. Falei certinho, pastor? Falei? Falou certinho. Hoje à noite nós temos o nosso culto da vitória da família lá, que é uma bênção, não é? Na próxima segunda vai estar o pastor Cláudio Duarte, no dia 6. E hoje lá está o pastor Miqueias de Oliveira, que é lá do outro lado da poça, lá na terra, não é? Do pastor Paulo Generoso. E eu gostaria de deixar nesse finalzinho aqui uma palavra muito importante. Amém. Quem eu sou? Qual o propósito que Deus me criou? Qual a minha função na igreja do Senhor? Então, como eu posso descobrir? Que o meu desejo é que você descubra para que Deus te criou, está aí você. Não um propósito genérico, que esse foi muito bem debatido, não é? Mas dentro do reino de Deus. Então, você tem que olhar para você mesmo, ter um autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer, as minhas habilidades naturais, a minha formação, a minha capacitação, dom espiritual, não é? E também, além disso tudo, o que o meu coração arde para eu fazer. Então você tem que analisar. Isso é questão pessoal, não é genérica. E isso me faz desafiar. Lá na nossa igreja, quando uma pessoa vem de outra igreja ou depois de convertido, nós trabalhamos 3 classes. Assim somos, assim cremos, assim fazemos. Então fazemos uma análise de quais são os dons espirituais que a pessoa tenha, para que ela não fique como um tijolo dentro de um amontoado de tijolos, mas que ela saiba servir ao Senhor, porque Deus fez de cada pessoa de maneira especial, com dons, habilidades, formação e paixão. E que Deus te abençoe, meu querido ouvinte Melodia. Amém, louvado seja Deus, que Deus te faça aí, certamente, maçaneta para abrir a porta aí do mundo espiritual, né? Louvado. Pastor Manassés Brito, por gentileza, considerações finais aqui. Pastor Manassés Brito, você encontra, meu amado ouvinte, vai lá no culto da Assembleia de Deus Campinho, Rua Benedito Lacerda, 235. Peraí. Falei errado aqui alguma coisa? Benedito. Foi o que eu falei? É do Paulo então, que é Benedito. Então, por favor, fale. Rua Ana Teles. Opa! É vizinha da Pinto Teles, da Cândido Benício, que é ali entre Madureira e Praça Seca, onde tem a 28 DP, passa o BRT, você desce na estação Pinto Teles e chega na rua Ana Teles. Nessa sexta-feira fizemos lá o Fórum de Profissões para todo o povo. Tinha muito não crente lá, profissão, estágio, foi uma beleza maravilhosa. Mas, gente, eu quero terminar falando latim.
Opa, isso é bom, hein? Só para dividir com... Vou até pegar papel que tá aqui também, já vou ficar atento aqui. Missio Dei. Missio Dei. O que é Missio Dei em latim? É missão de Deus. O nosso assunto hoje no debate, você, meu ouvinte, que talvez ainda esteja na dúvida, o nosso assunto aqui hoje foi missão de Deus. E se você ainda não é de Deus através de Cristo, você não tem essa missão. Cai na real, você pode ter a missão de ser engenheiro, projetista de avião, de foguete, mas você não tem a missão de Deus. Missão de Deus são aqueles que receberam a Cristo como Salvador, foram lavados e remidos no sangue de Cristo, têm a missão de Deus, que é transformar este mundo em reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos abundantemente. Rique, poderosamente, pastor Manassés Brito, sempre com a gente aqui. E eu queria também já agradecer ao bispo Ronald Ribeiro, da Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo. Ai, será que eu vou falar certo aqui? Vamos lá. Rua Rio da Prata, 1091, Bangu, Igreja Pentecostal. Fica ali, Estrada da Água Branca, 360 em Padre Miguel. Agora eu acertei. Errei? Não, só tira essa Água Branca aí, que não tem nada a ver. Tá vendo? Hoje é o dia. Essa Água Branca tem nada. É a Rua Rio da Prata, 1091, Rio da Prata, Bangu. Bangu, parou aí. Lugar mais quente do Rio de Janeiro. É uma brisa ali, bicho. Você está convidado a estar conosco lá. É uma brisa ali, é muito fresco. Lugar mais quente do Rio de Janeiro. Se você não gosta de frio, gosta de calor, vai lá, né? Que realmente você vai ser bem-vindo ali. Então, termino agradecendo a Deus por esta oportunidade e deixando claro, talvez alguém ouvindo aí tenha pensado assim, eu sou tão pequeno, eu não tenho nenhuma profissão, nem dons eu acho que eu não tenho. Será que eu posso contribuir de alguma forma para o reino de Deus? Deixa eu falar para você. Você é importantíssimo para Deus. E você pode, sim, contribuir para o reino de Deus. Quando se fala, poxa, construir um reino, instalar um reino, você pensa assim, precisamos de engenheiros, advogados, médicos, essa gente assim. Mas o Senhor precisa de você. O Senhor precisa de você. Talvez você diga assim, como é que eu vou contribuir? Eu quero dizer que essa missão foi dada para o nosso advogado, pastor Paulo Generoso, mas foi dada também para você, que diz que de repente não é preparado, não tem nada, mas deixa para você essa palavra. Deus conta contigo para que o reino seja instalado. Que Deus vos abençoe. Rique, poderosamente. Muito obrigado a todos. Gente, amanhã, hein? Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.